Estamos a caminho de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo, Espírito de vida e santidade que nos leva sempre para os caminhos do reino. À medida que vamos caminhando em nossa fé, a verdade fundamental da nossa fé é a Trindade. E não conseguimos pensar uma das pessoas da Santíssima Trindade sem a relacionarmos com as outras duas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Rahner, um dos grandes teólogos, nos deixou um pensamento sobre a Trindade imanente. Difícil de entender isso, não? Trindade imanente é a vida interna de Deus, o Pai que se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. Lá entre os três, o relacionamento é uma verdade eterna. Desde toda a eternidade que o Pai é Pai, desde toda a eternidade que o Filho é Filho e desde toda a eternidade que o Espírito é Espírito Santo. E para entendermos mais ou menos, pegamos a figura de um homem. Esse homem não é pai, mas num determinado momento, ao se relacionar com sua esposa, ele pode vir a ser pai. Não era pai, mas num determinado momento fica pai. Deus é diferente. Deus é Pai na eternidade, em toda a eternidade. Então, tendo em base isso, o Filho é Filho na eternidade e a relação do Espírito Santo é desde toda a eternidade. A Trindade resolveu se manifestar a nós nessa terra e o Pai começou a falar. E nós não sabíamos que era Ele que falava. E o Pai falou através de Abraão, de Moisés, de Davi, de Salomão, dos profetas, dos salmos, da história do povo de Israel. E a história continuou, e eis que chegou num lugarzinho muito pequeno, insignificante para o mundo. E ali havia uma menina que começou tudo, de uns 16, 17 anos, humilde, analfabeta, que andava descalça, menina pobre, e Deus na eternidade. E aí começa a história, quando o mensageiro de Deus vai até ela. Mensagem direta de Deus. A menina escuta a proposta vindo da parte de Deus e simplesmente diz sim. A menina aceita a proposta, empresta seu útero e introduz a história do Filho, a palavra. A Trindade começa a se revelar em dois. Mas dois é um número muito perigoso, pois o dois fecha. O dois fecha e o um isola. Guarde bem isso. A solidão não deixa ninguém se aproximar. O um é solidão. O dois fica agarradinho e se fecha. E Deus não quis ficar nem na solidão e nem no fechamento. Durante a história do Filho, Ele dava sinais. Vocês não estão entendendo, mas eu vou mandar alguém para que vocês entendam. Jesus começa a falar do Espírito. E os apóstolos fazem a experiência profunda que chamamos de Pentecostes. Os apóstolos caem do cavalo. Na verdade, são três e não um. No princípio está a união dos três e não a solidão do um. E podemos acrescentar, no princípio está a união dos três e não a solidão do um e muito menos o fechamento dos dois. Então é a Trindade que se manifesta sempre na união das três pessoas. Só na Trindade que entendemos o Espírito Santo. Sem Trindade, nós não chegamos ao início do cristianismo. O Pai é o silêncio, o Filho é a palavra, o Espírito é o encontro. O silêncio é tão rico e dele brota a palavra. O Filho bebe do silêncio do Pai e quando eles se olham, eles se encontram. Espírito Santo é o encontro do silêncio e da palavra, onde se dá o encontro. Nós estamos vivendo esse tempo novo, esse tempo a caminho de Pentecostes. É o tempo em que somos chamados a caminhar juntos, caminhar com a Trindade. Nunca na solidão do um, nunca no fechamento dos dois, mas sim na união dos três.
Tchau para você.